O dossiê criminal do Yugi, do Zé Renato. Vambora pra um videozaço aí. Sobre Yu-Gi-Oh! Saudades, né, mano? Saudades. Eu vi, o Sander. Vocês vão fingir que não viram esse moleque gritando o próprio nome com O no final, cresceu uns 20 centímetros e agora está fazendo o olhar do anjo caído pra jogar cartinha. Se vocês não vão fazer nada, eu vou falar com alguém que vai. Seu Barros, tudo bem? Falar pro senhor, olha só, tô num torneio de cartinha aqui que tem um moleque que quando grita o próprio nome, ele cresce 20 centímetros porque está possuído por um espírito de um faraó. É isso Fica, aqui tá? que o teu programa precisava pra deslanchar. Você tendo isso aqui, aí tu pode abrir até carreira de cantor, pode botar uma capa de CD meio criminosa, é contigo. Você pode chamar de As Cartas do Demônio. E aí, daí pra frente, tu pode falar como tudo nesse desenho é uma mentirada. Uma palavra que sempre vai sair da boca do teu tio quando ele te pegar na sala assistindo um monte de criança jogando cartinha e definindo de estilo. Obrigado, mano Larguinhas. Valeu por 17 meses, mano. Tamo junto, meu querido, é nóis. Mentirosos que essa entidade é sumonada pra constatar o óbvio e te perguntar: e a namoradinha? Eu não tenho namoradinhas! Tio, eu tô agora no meio de uma tarde vendo desenho de um monte de crianças jogando cartinha de mentira. O seu sobrinho é o rei dos lerdões. Lerdão Ni Oreuanaro. De mentira não, calma aí, de mentira também não. E é com esse conceito da mentirada que eu vou começar a fazer uma série de ataques, mas lógico que todos eles baseados, estruturados em fatos reais. Ou levemente distorcidos para poder fortalecer o meu ponto contra o Yugi. Porque em outros animes a mentirada, ela passa, porque é só uma mentirada leve. Mas a partir do momento que a mentirada é feita porque ele quer, ela deixa de ser mentirada e ela vira roubo. E eu posso afirmar que o Yugi tá roubando em todos os duelos dele nesse fricel do capeta. E é importante vocês levarem em consideração tudo que eu tô falando aqui, porque eu sou do Rio de Janeiro. Se tem uma coisa que eu entendo, é roubo. E eu sou do Rio de Janeiro tendo cara de otário. Então você pode ter certeza que eu tenho PhD no assunto, porque eu já fui assaltado facilmente mais de 5 vezes. Eu sou da RJ, rapaziada, mas eu não tenho cara de otário, né? Tá ligado? Eu não tenho cara de cria, assim. Tenho total conhecimento e doutorado sobre o 157zinho. E ele não roubava só antigamente não, tá? Em 2016... Tem cara de passivo. Dia, não, não, vou te dar um ban aqui. Também. No último filme aí que saiu, ele gera uma carta no deck do moleque, não olha qual é a carta e sai baixando no disco de duelo. O que é extremamente maneiro. Coração das cartas, né? Saca, não olha, bota e confia, mas gera só duas possibilidades. Primeiro, você pode sair de otário, porque você tá baixando a carta errada, você não olhou que carta é. E a segunda é que você tá assumindo que tu tá roubando. O que eu acho que seria muito mais digno por parte do Yugi se ele só assumisse. Porque tu quer roubar? Rouba! Mas assume que tá roubando. Só que os alicerces desse desenho são tudo que o Yugi faz. É roubo e mentira. E ele não mente só dentro do desenho, só dentro da televisão. Ele mente pra gente também. Ele mentiu o desenho todo sem falar pra gente o que a bijuteria dele do milênio faz. Todo mundo achava que o enigma do milênio era só onde o faraó morava, o que nem faz sentido. Como é que um cara tem uma relíquia que é o olho do milênio e consegue ver as cartas que estão na mão do oponente, lê a mente das pessoas? E o do Yugi é só um quarto e sala de um fantasma do Egito. Olha que o Yuguinho já jogava bem esse negócio. Ele não precisava passar por um filme de terror de possessão toda vez que ele fosse jogar um carteado. E tá errado também esse nome de enigma do milênio. Todas as outras relíquias do milênio têm um nome descritivo. Você não sabe o que elas fazem, mas você sabe o que elas são. É o olho do milênio, a balança do milênio, a vara do milênio, que é literalmente uma vara. Aí chega no cordão dos anos 2000 e eles vão me chamar de enigma do milênio. O nome é tão ruim que se você muda quem fez o licenciamento e tira do milênio e bota do Gugu, não fica tão esquisito. Não soa estranho chamar de enigma do Gugu. Tu compraria o enigma do Gugu? Compraria, parece aqueles jogos de detetive, né? Só que do Gugu. Pô, eu ia falar uma coisa horrível agora. Horrível, horrível, horrível. Vou falar não. Ia ter que descobrir quem foi que empurrou a escada. E o poder dele é sacar a carta que o Yugi tá precisando naquele momento. E o mundo todo caindo naquela ladainha dele de que isso era o coração das cartas. Quantas vezes eu, depois de adulto, eu acreditava. Essa lavagem cerebral de acreditar no coração das cartas? Quando chegava a conta de luz, eu abria a carta de conta de luz, acreditando que a conta ia vir baixa e ela não vinha baixa. Eu acreditava no coração das cartas, mano. Em Light, ele se
faz de bom moço também, finge que não, eu não ligo de ter perdido o Exódia, eu tenho outras cartas. Tô na régua que eu hoje. gosto, mas chega Preciso no lançar a duelo régua também, contra o mano. Weevil, ele controla as Botar cartas grande. que ele vai sacar só pra poder fazer aquela cena do Monstacardo, Monstacardo, Monstacardo. E ele fica cansado de gritar Monstacardo, que é uma frase de 2 palavras, e de sacar carta. Ou vamos parar de fumar, ou vamos fazer um cardio. Às vezes os dois. Tá incorporando o faraó, né? O faraó deve ser velho. Não, o faraó é novinho. O faraó é ele mais alto. Não é velho, não. Não, mas ele não tá incorporando alguém? Tá. Então. O que tem? Você tá querendo sugerir que incorporar alguém cansa? Não, que o espírito Que tá o dentro espírito dele é do velho. faraó Eu é acho que velho. morreu novo. Era igual antigamente, que morria novo. Pô, mas aí deve ter milênios que o faraó morreu. Ah, tem um tempo já. Não. Não sei onde você quer chegar, não, que você tá defendendo o faraó porque... Não, eu tô falando que ele deve ficar cansado porque ele incorporou um cara velho. Entendeu? Entendi, mas aí tu me desmente. Mas aí eu saio de errado. Eu tô entendendo. Quer um Tem dado que fingir bizarro? que eu não tô entendendo pra eu não sair de errado. Lança o dado bizarro. Mas eu tô aqui pra isso. Ah, entendi. E ele sempre usa dessa... Tu vai cuspir água no teclado. Pior que não é água, é coca, né? Tu vai cuspir coca nas coisas. E ele sempre usa desses golpes pra enganar o coitado do Yugi, que é criança. E acabamos de descobrir que esse faraó é um velho. No duelo contra o Pégaso, ele usou o corpo do moleque pra ficar trocando e destrocando pro Pégaso não conseguir ler a mente dele. A cabeça do Yuguinho devia estar ouvindo toda hora aquele barulho de tirar o USB sem ter colocado no modo de segurança antes. Mas tudo bem também que nesse caso o Pégasus também tava roubando, mas não justifica roubar pra ganhar de alguém que tá roubando. O Joey nunca faria isso. Até porque o nosso Pô, o Pégasus era muito foda, mano. Tava outro dia julgando todo mundo por roubar lá no Yu-Gi-Oh! Zero. Aí chega no Yu-Gi-Oh! 1, que deveria ser o nome desse negócio, levando em conta que tem Yu-Gi-Oh! Zero, ele consegue sacar a carta... Cara, eu sou muito mais esse Yu-Gi-Oh! Aqui, tá ligado? O clássico, né? Do que aquele GX, o outro. Bem que eu nunca assisti também, né? Pra ser bem sincero. Mas, pô, era legalzinho quando, pô, as cartas mais fortes era o dragão branco de olhos azuis, que era 3.000 de ataque. Depois o bagulho escalou pra um outro nível que foi difícil pegar, hein? que ele quer e prevê o que vai acontecer como se ele fosse a mãe de Ná desse truco do encardido. E ele é marqueteiro. Ele viu que Dragon Ball Z tava em alta. Mago e que Negro. recentemente, nessa época, o Piccolo tinha estourado a lua. Aí ele 5DS é o melhor? Eu vou estourar uma lua Nunca vi. também. Ele me invoca uma lua mágica, estoura com uma criatura e isso ainda faz a maré de... O Império Romano está mais próximo de nós temporariamente do que os romanos com os egípcios. O Império Romano foi 500 anos antes de Cristo, de 600 até 600 depois de Cristo, enquanto os egípcios eram 3.000 anos antes de Cristo. Aí, ó. de um holograma ser alterada. E ele fala com tanta convicção o que tá acontecendo que ele convence o Mako, ele convence a lua que explode, ele convence o cara que controla A o lua me holograma, traiu. ele convence eu e você. E boa parte das coisas que acontecem em Yu-Gi-Oh! Dependem disso também. Você pode roubar? Pode, desde que você explique com convicção suficiente para aquilo se passar como verdade. Você pode ter certeza que boa parte dessas crianças que estão jogando Yu-Gi-Oh! No desenho, quando ficarem adultas e pararem de jogar, vai tudo virar advogado. Porque assim, se você joga Yu-Gi-Oh! E a pessoa vira pra você e fala, olha só, a minha carta ela faz isso. Quer ler? Aí você vai pegar a carta pra ler. E é aquela fonte 5 com espaçamento -2, eu não leio. Eu acredito na pessoa e por mim... Pô, eu tinha se ela preguiça tá de ler mentindo, também, se ela mano. não tá da consciência dela. E na nossa versão do anime era pior ainda, porque nem texto tinha. Era só assimilação pela imagem que tava ali e acreditar no que tava sendo dito. Você tinha que saber Verdade. pela figura o que aquela carta fazia. Isso tem cara, novamente, de coisa do faraó, que é um cara que passou o Egito inteiro só lendo figurinha na parede. Aí ele chega no nosso mundo, ele vai fazer o quê? Meter ele figurinha na carta e não botar texto. Entende como vocês têm que perceber o desenho além do que tá passando na tela? Pensar nos bastidores, pensar no que acontece no set quando as luzes apagam. Porque esse faraó... Moleque, tinha uma safado, carta que era esse muito faraó roubada bandido, porque ele tem a no anime que salvava o Yugi direto. Qual que era? Era o pote da ganância? Não vou lembrar agora. coragem de colocar o coitado do Joey nesse mundo do card game que é um caminho sem volta. Ainda mais pro Joey. Sempre que é um tava moleque dando humilde merda, ele e usava agora essa. tava envolvido no card game mais caro que existe. Onde um deck que nem é do meta custa mais de R$1.000. Se o Yugi fosse amigo mesmo, fosse bom de verdade, ele tinha colocado o Joey pra jogar Pokémon TCG que é mais barato. Aí ele faz o moleque chegar nos duelos finais do reino dos duelistas e tira tudo dele. Como um bom amigo tem que fazer. Deixou ele acreditar que a vitória era dele, deixou ele acreditar Várias
de comer meu fone, ele ia cara. O Luffy tá conseguir comendo meu curar a fone ira aqui. dele, e quando chega no último segundo, ele mete o maior caô que eu já vi na minha vida. Deu um mago do tempo pra ele, fez ele usar durante a partida, deu esperança de vitória e no final falou: ué, quando você usou o seu mago do tempo pra envelhecer o seu dragão bebê, você também fez o meu mago negro envelhecer. Só que ele passou 1000 anos estudando e agora ele é um sábio negro. A coisa fica tão ridícula e chega no ponto que o Joey fala: como é que é? Inclusive, em japonês, Aí é o Joey foda. também fala: como é que é? Porque não existe palavra em japonês que consiga Aqui escaralharam exemplificar o anime. sentimento, exteriorizar o que o Joey sentiu de indignação naquele momento. Só um como é que é com o seu filho da p... implícito consegue transportar o sentimento necessário com as palavras. Só que o Joey é amigo do Yugi agora, porque antes ele era ruim com o Yuguinho. Então talvez É verdade, o faraó tem isso estivesse também. fazendo isso como vingança. Deve ser o combinado entre eles pro faraó poder usar o corpo desse moleque pra poder jogar esse card game do birimbau de canela. Inclusive, birimbau de canela é uma palavra que um amigo nosso usou uma vez pra descrever o capeta. O cabelo do Renato é bonito. Qualquer palavra que você usa É um serve, belo cabelo. desde que você fale com um tom adequado. Testa aí na sua casa. Faz esse teste. Perto da sua avó. Principalmente perto da sua avó. Não fala o que é, só fala. Aí vão falar que eu sou igual a Disney, que eu tô fazendo mensagem subliminar. Não faz, não. Não faz, não. Tô brincando. Mas nem tá sendo subliminar. Ah, é verdade. Mensagem blinar. Eu não sei como é que é quando ela não é subliminar. É direta mesmo. Ah, tá. É só uma mensagem. Ah, o contrário de subliminar é direto? Ou subliminar não tem contrário, é só uma palavra? Não sei, tem que olhar o dicionário. E ela, superior completo, tá? Formada em jornalismo, que é um trabalho que é de ler palavra e escrever palavra. Não sabe o que é subliminar. Agora, quem mais foi afetado pelas roubalheiras do faraó, do Yugi, foi o nosso CEO, Kaiba, no Yu-Gi-Oh! Zero. Ah, Quando o esquece. Kaiba era só um adolescente rebelde, Maior putinha com do o cabelo Yugi aí, ó. pintado de verde, o Yugi usa um poderzinho e deixa ele catatônico e numa cadeira de rodas. Logo depois Caralho. de jogarem uma partida desse buraco do lazarento. Parece até no Beyblade, quando um moleque entra em coma depois de perder uma partida. Também nunca vi, de peão. não, Nagas. Será que vem aí vídeo de Beyblade? Comenta Yu-Gi-Oh! aí se Zero. você- Dá like. Toda vez que fala comenta aí, não sei o que, eu penso nesse tipo de coisa. Ó, se bater a meta de like, vem aí, hein? O Kaiba tava tão prejudicado já por esse moleque, e também tinha a questão de que o irmão dele tinha sido sequestrado, e poucos capítulos antes, alguns caras apontaram uma arma pra ele, ele teve que se jogar de cima de um prédio. Nice, ele meu mano tava Augusto. pronto pra se jogar de cima de um castelo dessa vez. Ir de pais e filhos do Legião Urbana se o Yugi não perdesse pra ele no jogo de cartinha de Gilberto Barros. Por favor, fale mais desse jogo. Olha que absurdo o que essas crianças estão vendo na televisão. Olha o perigo que é esse jogo na vida de um jovem. Se vocês acham que o Kaiba foi muito extremo, vocês têm que pensar que esse moleque inventou um monte de coisa, ele sabe como é que esse jogo funciona e ele sabia que o Yugi tava roubando e ele não podia fazer nada contra a roubalheira do Yugi. O cara fundiu uma carta até porque o nome do mágica com anime é o Yugi, cara né? fez a parede de Caribo. E tudo isso usando só o poder da argumentação. Mas o Yugi só faz essas coisas contra essas crianças porque eles são crianças. E ele é velho, igual a Laura falou. O faraó é velho, aí ele já tem uma cabeça mais desenvolvida, já argumentou muito nessa vida, então é muito fácil pra ele argumentar contra um monte de criança. Que tu vê que quando ele joga contra adulto, tipo contra o Pegasus, ele tem que dar jeito. Ele fica pianinho. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Aí, ó, toma. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, Brabo. dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo, tchau. Ele ainda teve a cara de pau de fazer Pô, com a edição dele é Kaiba maneirinha, mano. a mesma coisa que ele fez com o Joe, igualzinho. Dele fazer no fundo lance lá verde, no muito tempo. foda. E a gente sabe que pro Kaiba, ser comparado com um pobre é uma humilhação. O Kaiba usa uma flautinha lá que invoca os dragões de dentro do deck dele. Aí o Yugi aproveita Legal esse esse momento Dark. e invoca também o dragão negro, que era do Joey, que tava no deck dele. E manda novamente um papo tortíssimo. Ué,
O dragão do meu deck é surdo, por acaso? E lembrando que além dessas roubalheiras, ele faz tudo isso enquanto ele tá comprando as cartas que ele queria comprar. E isso tudo sem o Kaiba saber de nada, o cara tinha um futuro promissor. Ele é dono de empresa, ele lê Dostoiévski na escola, sei lá qual era o livro que aparece ele lendo também. Tem um episódio lá que o Kaiba chega lendo um livro difícil. Aí ele tava lendo alguma coisa assim. E mesmo tendo pouquíssimo tempo, ele ainda era um dos maiores jogadores de cartinha dentro do universo de um anime que é sobre jogadores de cartinha. Só que se sentia inferior ao Yugi, sem parar pra pensar que esse moleque, além de ser desempregado, tava sempre sendo ajudado por um faraó e a única preocupação que esse garoto tinha na cabeça quando ele não tava jogando carta era de usar o maior número de cintos possíveis ao mesmo tempo. Cadê o antidoping no Yu-Gi-Oh? Mas ainda tem vezes que ele simplesmente rouba de uma maneira mais tradicional. Fala que vai comprar 2 cartas e compra 4. O tempo que eles ficam botando holograma pra aparecer monstrinho no campo, tinha que ter um VAR assistindo essas partidas. Esse moleque, ele deve gostar da experiência de roubar. A sensação de você pegar alguma coisa na cara de todo mundo, com a plateia assistindo e ninguém poder fazer nada, ninguém nem saber que ele fez alguma coisa. E o faraó não rouba só no jogo, ele rouba na vida também. Porque na primeira oportunidade, ele tenta roubar a teia do Yuguinho, que é a única chance que esse moleque vai ter, se ele ficar vivendo essa vida aí só de carteado, de encontrar o amor. Ele convenceu o coração mole e sofredor do Yuguinho a fazer o faraó e a teia terem um encontro. Só que pra sorte do Yuguinho, ele é bem ruim nisso. Ele até tentou se autoafirmar levando a teia numa exposição sobre o Egito Antigo pra poder mostrar, pô, isso aí é tudo Ó, o meu, Yugi cara. gótico, Isso aí- né, cara? Isso aí são meus bens, né? Tudo que eu construí isso aqui. A roupinha de couro preta lá, cheio de pulseirinha. Era vibe meio gótico. Isso aqui só tá aqui graças a mim, pô. Eu moro de frente pro mar. No Egito tem mar, Laura? Não. Acho que não sei. Não. Minha casa é pé na areia. Pô, mó casarão. Uma coisa assim, meio com uma estrutura única. Porra, pá, piramidão. Só que logo depois disso ele leva a teia numa loja de cartinha pra poder comprar booster. Querendo mostrar pra garota que ele tem dinheiro. Porque uma pessoa que compra um booster de Yu-Gi-Oh! Você pode ter certeza que ela tem uma condição financeira boa. Ainda mais nesse desenho que ninguém usa shield nas cartas. O Kaiba eu até entendo porque ele é milionário. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia na nossa sociedade existe uma cultura onde você não usa capinha no seu celular, porque se você usa capinha significa que você tem medo do seu celular quebrar. Se você não usa capinha é porque você não tem medo de nada. Você não tem nada a temer, porque se quebrar você compra outro. Sabia disso, Laura? Sabia. Sabia, a gente já conversou sobre isso. O que eu tô falando com você? Como se eu conversasse com outra pessoa, né? O Kaiba deve ser desse jeito. E o faraó ainda incentiva o Yuguinho, que é inocente, a roubar. Porque depois que o moleque já tava Inocente, sem esse né? obsessor atrás dele, ele mesmo assim continuou com certos hábitos. Ele faz lá o lance do infinito mais um, que é tão mentiroso que eu não sei nem explicar como é que ele fez. Só que o maior roubo do faraó, e pouquíssimo comentado, é o roubo do drip do Yugi. Manda Porque assim, pai. falsidade ideológica, beleza. É um anime onde um faraó mora dentro de um cordão e um monte de criança joga carta pra poder salvar o mundo. Só que depois que o Yugi começa a gritar o próprio nome dentro de um clarão de luz, a roupa dele que tava fechada, agora tá aberta. E ninguém fala nada. Uma coisa é beleza, ah não, é subjetivo. O olhar e a altura não mudam. Ele só está mais confiante, ele agora faz olhar de caçador. Tudo bem. Agora, Ô, louco, a roupa Naves. mudar e ninguém comentar? Tem vezes que esse moleque se transforma, ele tira o casaco e coloca nas costas dele como se ele fosse um pirata e a roupa dele é um monte de cinto. O cara acha que é um personagem de Kingdom Hearts, onde todo mundo tem um número exagerado de cinto e de zíper, e geralmente são desnecessários. O Pato Donald tem um zíper no chapéu. Pra quê, Pato Donald? Pra arranjar uma calça com um cinto só. Demole, eles botam 3 também. E como que esse casaco que ele colocou nas costas dele tá duro pra trás? Ele usa o mesmo produto de cabelo que ele usa pra deixar aqueles fios louros espetados? E é melhor ninguém perguntar, porque do jeito que esse maluco é bandido, safado, é capaz de você perguntar e ele usar o Mind Crusher em você e ainda fazer egípcia no final. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse E essa playlist Esse aqui foi escolhido a dedo que é pra uma você. playlist que também é pra você. Se inscreve no clipe. Você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, vira membro, assina o Apoia-se, vê a playlist. Apoia o canal. Brabo, mano, brabo. Videozão, hein? Deixei meu like aqui. Já sou inscrito. Zé Renato é muito brabo, mano. E Yu-Gi-Oh! Também, mano. Pô, saudade. Bate até uma nostalgia, mano. Caralho. Época que a gente comprava as cartinhas, colecionava, jogava com os amigos. Pô, que época boa, mano. Não tem mais isso, né, mano? Hoje em dia é tudo online, tudo pelo PC. O jogo eu não gosto muito, não, confesso. Mas. Pô, a época das cartinhas mesmo, se você ter as cartinhas na mão, pô, velho. Era muito foda. E eu só comprava pirata, né? Não tinha dinheiro, né? Comprava aquela caixinha que era uns, sei lá, uns 30 conto, não lembro quanto que era na época. Mas você comprava, você comprava um baralho lá, tinha um baralho dos deuses, baralho do Yugi, baralho do Kaiba. Aí a graça era tu ir
juntando, pegando as melhores cartas de cada baralho e fazendo o seu baralho, né? Muito foda.